Bom, como combinado, vamos falar um pouquinho sobre voto auditável, urna eletrônica e possibilidade de fraude, tá? Bom, até os anos 90, aqui no Brasil, a gente tinha o voto impresso, né? Que era aquele voto físico que as pessoas votavam na cédula e colocavam dentro da urna, né? Essa urna ela era levada normalmente para algum ginásio, algum lugar público para fazer a contagem, né? Qual que era a vantagem disso? É que você poderia acompanhar a contagem, né? Então você tinha vários fiscais de partido e da Justiça Eleitoral que acompanhavam a contagem, consequentemente você tinha uma chance menor de fraude. Obviamente que existia fraude, né? Você imagina como é que não seria a contagem no interior lá do Piauí, no interior do Maranhão, no interior do Rio Grande do Norte, ou até no interior de São Paulo, né? Numa cidadezinha muito pequena, em que certamente existe aí uma pressão política e tudo mais. Mas de qualquer maneira existia uma certa segurança, tá? Depois foram implementadas as urnas eletrônicas, né? Que trouxe aí uma agilidade muito grande na apuração, mas certamente já começou a trazer aí um certo risco, né, de fraude mais evidente, né? Depois de 2014, que foi o grande problema, tá? Porque nas eleições de 2014 foram as primeiras eleições em que a apuração deixou de ser pública, passou a ser sigilosa. Isso é um grande problema, né? A apuração sigilosa não tem por que existir, né? Então, só para você ter uma noção, em 2014, cerca de 20 ou 27 pessoas no máximo estavam dentro do TSE, foram as únicas pessoas que acompanharam a apuração. Tá? Isso é um grandíssimo problema. Agora, é isso que faz ter fraude? Né? Basicamente não. Tá? Tanto é verdade que você tem outros países onde existe o voto impresso e que há fraude. Estados Unidos é um exemplo desse. Estados Unidos você tem o voto auditável e teve fraude. Né? E por que isso? Né? Basicamente porque aquela autoridade que tem que mandar auditar, mandar recontar, não quer auditar, não quer recontar. E voltando um pouquinho, o que é o voto auditável que está sendo proposto? Ele é o voto em que você vai lá, vota na urna eletrônica, só que tem a impressão do seu voto e essa impressão você coloca na urna. Não é isso, numa urna física, né? Não é isso que vai ser contado, apurado, a urna física, e sim o voto via sistema. Mas se houver algum tipo de problema, você em tese tem a possibilidade de recontar na física. O grande problema é que se a autoridade julgadora, né, a autoridade regulamentar das eleições achar que não deve recontar, não vai ser recontado, né? E quem é essa autoridade? É o TSE, né? E em última instância o STF. O que você acha? Você acha que, por exemplo, se o candidato do PT, seja o Lula ou seja o Haddad, ganhar com 50,3%, Bolsonaro com 49,7%, você acha que o TSE ou o STF vão mandar recontar? Não vão, né? Então, na verdade, na minha concepção, não é isso que vai resolver o problema. Se a gente voltasse lá na urna física efetiva, no voto impresso, ok. Mas dessa forma não resolve o problema. Muito pelo contrário, você cria a ideia de uma certa legitimidade que na verdade não existe. Tá? Mas o grande ponto aí, que acho que isso que as pessoas se perdem um pouco, é que a fraude não está relacionada com o sistema de votação, como eu falei dos Estados Unidos. Voto impresso, voto auditável e houve fraude certamente. Não sei se a fraude foi capaz de mudar o resultado das eleições, mas que houve fraude, houve. E por que isso? Tá? Porque, na verdade, a fraude está muito mais ligada com o cenário político que permeia as eleições, né, do que efetivamente com o sistema de votação. E o que eu quero dizer com isso? Tá? Existe, na ciência política britânica, existe um termo chamado Key Supporters, né, os apoiadores-chave. Tá? Ele determina o seguinte, que qualquer tipo de governo, seja ele autoritário ou democrata, você obrigatoriamente precisa ter o apoio de 5 Key Supporters para se manter, né? E quais são esses que suportam? Primeiro é o povo, tá? O segundo são as Forças Armadas, o terceiro é o grande capital, o quarto é o judiciário e o quinto é o legislativo, tá? Então se você tiver, obrigatoriamente esses 5 que suportam, eles estão presentes, tá? O que se verifica na prática é que se você tiver a maioria desses key supporters, não existe a possibilidade de fraude, não existe, tá? Você pega, por exemplo, o Brasil, né? O Brasil você tem hoje o Bolsonaro numa situação em que provavelmente ele vai ter o povo, né? Então é um key supporter, ele tem as Forças Armadas, é um key supporter, o grande capital brasileiro é agro, é um key supporter, né? Ele tem uma grande parcela da política, né? Por conta desses acordos da aproximação do Centrão, ele tem um quarto key supporter, ele não tem o judiciário é contra ele. Então ele tem 4 key supporters, não tem um. A chance de ter fraude no Brasil ela é muito menor do que a chance nos Estados Unidos. Quer ver como é que é nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos o Trump não tinha o povo, tá? Porque na verdade lá, embora ele poderia, ou aparentemente tinha a maioria, mas a maioria ela é sempre muito fragmentada, né? Ela é sempre muito dividida. Tanto é verdade que se você pegar a história dos Estados Unidos, sempre as votações foram muito apertadas em termos absolutos de voto, né? Os únicos 2 candidatos
que poderiam ter uma reeleição com uma margem muito grande, era Lincoln e Kennedy, e os dois foram assassinados, provavelmente não é coincidência, tá? Mas então você não tem o que supporter povo bem definido, você não tem o que supporter grande capital, porque o grande capital era totalmente contrário ao Trump, né? As big techs, Wall Street sempre foi grande doadora da campanha dos democratas, né? Você não tinha o que supporter judiciário, tá? Porque também é muito dividido, até porque o judiciário lá é de uma estrutura diferente, é muito mais estadual, e os estados são divididos em blue states e red states, né? Você não tinha o que supporter políticos, porque inclusive lá você percebe que é muito difícil um presidente ter a maioria da Câmara e do Senado, e quando tem, normalmente é muito pequeno. Hoje você tem, o Biden tem a maioria da Câmara e do Senado, assim como o Obama tinha em 2009, mas você vai ver por conta de dois deputados a mais, 2 senadores a mais, é sempre muito apertado, tá? E o Trump realmente tinha um que supporter Forças Armadas, mas ele tinha um que supporter e não tinha os outros 4. Então é um cenário muito mais propício para fraude do que o Brasil. Eu estou falando isso, você pode achar um absurdo, mas não é. Quer ver uma coisa? Pega, por exemplo, procura aí no Google a chamada Revolução das Rosas, na Geórgia. A Geórgia não é o Estado americano, e sim o país da ex-União Soviética. E pega, por exemplo, a Revolução Laranja na Ucrânia, em 2004. A Revolução das Rosas foi em 2003, a Revolução Laranja em 2004. Nesses dois lugares houve fraude, mas os fraudadores não tinham os key supporters. Então o que aconteceu? A fraude foi cancelada, tá? E aí você pega, por exemplo, a Venezuela. Na Venezuela você tem fraude todas as eleições e o Maduro não cai. Por que isso? Porque ele tem apoio dos key supporters, né? O povo lá é desbilinguido, então ele não entra aí nessa conta. As Forças Armadas altas patentes são do Maduro, né? O grande capital é do Maduro, porque o grande capital na Venezuela é o petróleo foi estatizado. Ele comprou o judiciário e comprou os políticos, a grande maioria dos políticos. Então ele tem 4 key supporters, ele se mantém com as fraudes. Então o que eu estou querendo dizer? Vale a pena a gente brigar pelo voto auditável? Vale. É melhor ter um voto auditável? É. Mas não é uma coisa tão essencial. Mais importante do que brigar pelo voto auditável é brigar por uma condição razoável, uma condição boa para o governo chegar forte em 2022 e sequer precisar dessas questões. Porque se ele ganhar com uma margem muito grande, não há fraude que segure, tá bom? É isso. Agora, evidentemente que a gente tem que torcer pelo voto auditável e tentar até brigar mais para frente pela volta do voto impresso. Mas certamente isso não é o que vai definir se tem fraude ou não tem fraude no Brasil. Tá bom? Valeu, abraço.